Nós, da turma de Física Médica da Universidade Federal de Sergipe, iremos apresentar o livro Aplicações da Energia Nuclear na Saúde. O grupo é composto pelas alunas de Física Médica Ana Rebeca, Maria Clara Cabral, Giovana Leopoldo, Ingrid Santana e Sami Araújo. O trabalho é proposto pela professora Divanísia Souza. O livro traz de forma didática acerca do que é a física nuclear, que é a área da ciência que possibilita a aplicação da energia nuclear para o benefício da sociedade. A radiação ionizante pode provocar mudanças nos átomos e nas moléculas quando atravessa o material, sofrendo também atenuação. Dessa forma, os radioisótopos são escolhidos de forma a ter energia e a meia-vida conveniente para cada utilização específica, que abrange o diagnóstico e a terapia médica. A atenuação da radiação ao atravessar o material depende do número atômico e da sua densidade. Por exemplo, os ossos atenuam mais a radiação que o tecido mole. A atenuação também pode indicar alterações no tecido. A radiação pode ser usada para adquirir uma imagem anatômica, através da transmissão de raio-x, que nos equipamentos mais simples usam chapas fotográficas para obter a imagem. Contudo, em equipamentos mais sofisticados, usam detectores cintiladores. Os raios gama permitem a obtenção de uma imagem fisiológica de órgãos internos, usando-se radiofármacos, que são substâncias preparadas usando-se isótopos e administrados ao paciente por vias intravenosa, intramuscular ou oral de acordo com sua propriedade de meia-vida, facilidade de transporte e a energia de radiação. O radioisótopo mais utilizado em diagnóstico é o tecnécio 99, por possuir valência de 4 a 7, podendo marcar diferentes moléculas, além de emitir apenas radiação gama e não expor o paciente à radiação desnecessária. Para a realização de tomografias, um radioisótopo emissor de pósitrons é administrado ao paciente, que se aniquila com o elétron da matéria, gerando 2 fótons que se espalham em direções opostas e são detectados pela câmara de cintilação. O radioisótopo mais utilizado é o flúor 18, incorporado a moléculas orgânicas e administrado por via endovenosa, onde se concentra em órgãos que absorvem glicose. Por não ser absorvido pelo organismo, é excretado por via renal. O pósitron é utilizado devido à baixa energia emitiva. Não há emissão gama na reação do decaimento, o que facilita a detecção desses fótons e decai em oxigênio 18, estável e atóxico. Os métodos de tratamento mais utilizados constituem a teleterapia, fonte de rádio gama externa ao corpo, a branquiterapia, fontes inseridas diretamente no local de radiação, e há também a utilização de radiofármacos, doses internas. Pode ser utilizado em emissores de partículas carregadas, mas por possuir alcance curto, é utilizado na terapia de lesões superficiais. A esterilização de materiais hospitalares também pode ser feita usando radiogamas, que destrói as células do micro-organismo presente no material. O procedimento, no entanto, não afeta as características do material, pois não altera a temperatura. Da mesma forma, a utilização da irradiação auxilia no controle de insetos, uma vez que os raios ionizantes tornam os machos dos mosquitos estéreis, reduzindo assim quantidade descendente. A radioatividade é uma característica atômica pouco conhecida da população em geral, e é comum encontrarmos afirmações parcial ou totalmente equivocadas sobre o assunto. A radioatividade surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. Essa afirmação é falsa. Elementos radioativos existem na Terra desde a sua formação. Os radionuclídeos de meia-vida curta decaíram com o tempo, restando os que têm meia-vida maior que a idade da Terra: urânio, polônio, rádio. Existem também elementos radioativos que são resultado de colisões entre núcleos estáveis e partículas provenientes de vento solar. Um desses elementos é o carbono 14 e é usado na datação de fósseis pré-históricos. A ideia de que a radioatividade surgiu durante a Segunda Guerra Mundial vem, talvez, do fato que foi desenvolvida a bomba atômica, que tem como subproduto uma série de elementos radioativos. No entanto, no início do século XX, já existiam aplicações da radioatividade na medicina. A bomba atômica foi inventada por Einstein. Essa é outra afirmação falsa. Einstein propôs a equação que relaciona os conceitos de massa e energia como duas manifestações da mesma propriedade da matéria.
A equação pode explicar o aparecimento de energia na fissão de núcleos grandes e também como é feita a geração de energia no Sol e nas outras estrelas. Qualquer material exposto à radiação se torna radioativo? Isso depende das circunstâncias e é preciso fazer uma distinção entre radiação ionizante e não ionizante. Assim, a radiação não ionizante nunca é capaz de gerar material radioativo. Exemplos são micro-ondas, luz visível, radiação ultravioleta ou infravermelha, ondas de rádio. Os danos são de natureza diferente dos provocados pela radiação ionizante, não sendo capazes de interagir com núcleos e gerar elementos radioativos. Já a radiação ionizante tem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos ou interagir diretamente com os núcleos. Podem ser gerados núcleos instáveis, emitindo fótons ou partículas, porém, isso depende do tipo de radiação, da sua intensidade e do tipo de material irradiado. Comida preparada no forno de micro-ondas fica radioativa e pode provocar câncer? Essa afirmação é falsa. Trata-se de radiação não ionizante, que não tem energia suficiente para interagir com os núcleos dos átomos que incidem. Essa radiação interage com certas moléculas dos átomos, aumentando sua energia de vibração, ou seja, aquecendo os alimentos. Da mesma forma, se incidir diretamente sobre uma pessoa, a radiação de micro-ondas pode provocar queimaduras. Se tornar radioativo o material, será radioativo para sempre? A radioatividade não dura para sempre, já que radioisótopos têm meias-vidas bem definidas. Depois de decorridos entre 5 e 10 meias-vidas, considera-se que não há mais atividade desse elemento. Apenas se a meia-vida do elemento formado for muito longa é que o objeto será radioativo por um longo período. Uma pessoa que sofreu danos por radiação pode contaminar outras pessoas. Essa afirmação nem sempre é verdadeira. Os danos por radiação vão desde queimaduras na pele até lesões internas e alterações no DNA. As lesões não são transmitidas, somente alterações nas células reprodutivas podem gerar um efeito danoso nos descendentes. Em geral, as pessoas que sofrem danos por radiação devem ser isoladas porque sua imunidade fica diminuída. São as outras pessoas do seu entorno que podem contaminá-las com micro-organismos que elas não serão capazes de combater. Qualquer nível de radiação faz mal à saúde. Isso não é verdade. Nosso organismo recebe continuamente radiação ionizante proveniente de fontes naturais. Ele se adaptou para conviver com essa radiação de fundo e se atribui a elas as mudanças genéticas que provocaram a evolução do ser humano. Em doses baixas, portanto, a radiação pode ser inócua ou até benéfica. Em doses elevadas, a radiação ionizante pode provocar destruição de células ou modificações no DNA. Além disso, a radiação pode ser usada como instrumento de diagnóstico ou de tratamento de vários problemas de saúde, sendo nesse caso benéfica, desde que seu uso seja controlado. Por outro lado, radiação não ionizante pode ser benéfica e até necessária ao desenvolvimento dos seres vivos. Ingerir iodo não radioativo neutraliza os efeitos da radioatividade. Isso depende das circunstâncias. A ingestão de pastilhas de iodo pode, então, ser recomendada se houver contaminação do ambiente por esse elemento, causada, por exemplo, num acidente em usina nuclear, com perda de material combustível. A pastilha de iodeto de sódio não radioativo pode impedir a incorporação do isótopo radioativo na tireoide, desde que seja administrada antes da incorporação no organismo de iodo radioativo. Pessoas que recebem a mesma dose de radiação apresentam o mesmo tipo de dano? Tal afirmação não é verdadeira. Verifica-se que o dano causado pela radiação é diferente para cada pessoa, dependendo de diversos fatores: idade, sexo e estado físico. O estado físico do indivíduo exposto à radiação influencia na radiosensibilidade. Se uma pessoa é forte, resistente e bem alimentada, sua resposta aos possíveis danos da radiação será atenuada quando comparada de uma pessoa fraca e com deficiência imunológica.